Então, gente, por que que a estatística ela é importante nesse contexto do melhoramento, né? É claro, vocês viram na nutrição, viram na forragem, lá quando você trabalha com pesquisa, a gente cai na estatística, né? Obviamente que se você vai a campo, vai formular uma dieta para trabalhar com os animais, dificilmente você vai usar essa estatística. É diferente do zootecnista que vai ser melhorista. Então, o zootecnista que será melhorista, ele terá de ter um bom conhecimento de estatística, né? Os conceitos básicos de estatísticas, principalmente, né? Claro, os básicos, eles são, como o próprio nome fala, básico para a compreensão da disciplina, né? Claro, à medida que você vai trabalhando na área, você vai aperfeiçoando mais esses conceitos e trazendo novas abordagens dentro dessa realidade de estatística, né? Bom, é interessante que a gente, só a título de conceito, né? Eu acredito que vocês já sabem, a gente tem uma população. E dentro dessa população eu posso dizer qual é a minha população-alvo, e a partir dessa população-alvo eu fazer uma amostra, né? Então a gente tem aí uma estratificação, né, até de população até chegar em amostra, né? Qual é a diferença entre todas elas? A população, por exemplo, eu quero ver a população de pessoas que frequenta o CPCE, por exemplo. Então, as pessoas que frequentam o CPCE é uma população inteira. E aí, a gente tem, dentro dessa população, a gente tem terceirizado, a gente tem estudante, a gente tem professor, né? Tem servidor técnico. Então, essa é a população que frequenta o CPCE. Ou eu posso dizer qual é a população de Bom Jesus. A população de Bom Jesus tem idoso, tem criança, tem analfabeto, semi-analfabeto, enfim. Tem pessoas com graduação, com pós-graduação. E aí, dentro desse universo de população, que é um conceito bem mais amplo, eu posso dizer minha população-alvo. Então, voltando para a população do CPCE, eu posso dizer assim, olha, eu quero saber de quem frequenta o CPCE, qual a porcentagem de alunos da zootecnia, por exemplo, né? Então veja que quando eu vou fazer essa pesquisa, eu estou fazendo, limitando a minha população, ela passa a ser um alvo específico, ela não é mais servidor, ela não é mais técnico, ela é apenas alunos da zootecnia, né? E aí, a partir disso, eu vou fazer a minha amostra. Então, eu vou fazer a minha amostra em cima dos alunos da zootecnia. Qual a diferença de amostra para a população-alvo? A amostra, ela tem que representar aquela população. Ou seja, se eu digo que tenho 300 alunos de zootecnia, essa é a minha população total. Mas eu vou fazer a coleta de dados de 300 animais, 300 indivíduos, 300 alunos? Possivelmente não, né? Numa situação real, você não vai fazer isso de 300 indivíduos, 300 alunos. Você vai fazer isso em uma amostra. Então, você vai pegar 100, você vai pegar 50, você vai pegar 120, né? Então, daquele universo, a população alvo, 100, 300 alunos, a gente vai pegar uma amostra que é 100 alunos, 120, 150, sendo que essa amostra ela tem que representar essa população-alvo. Uma boa amostra faz uma boa representação da população-alvo, né? E aí, a partir dessa amostra, é que a gente vai fazer algumas inferências, né? Eu vou fazer algumas suposições e, a partir dessa amostra, a partir dessas suposições, né, eu vou afirmar que a população tem essa característica. Um exemplo.
Se eu pego a média da amostra, né? A média da amostra para altura, né? Então, vamos dizer que a média dos alunos da zootecnia, a média de altura dos alunos da zootecnia é 1,75 m. Então, na minha amostra que eu coletei, de 120, 100, 150 indivíduos, eu estou dizendo que a média é 1,75 m. Então, a partir desse momento, eu faço uma inferência, né, de que a população, ou seja, eu vou fazer uma inferência de que os 300 indivíduos da zootecnia, os 300 alunos, todos eles têm uma média de 175, ou de 1,75 m. Então, veja que, a partir da amostra, eu estou chegando a uma conclusão, que não é bem uma conclusão, é uma inferência, né? A gente está fazendo uma suposição de que a população ela tenha esse 1,75 m. E isso vale para tudo, né? Bom, ficou claro a diferença, gente, da amostra aí? Ficou. Pronto. Bom, quando eu faço essa amostra, eu vou fazer a amostra de alguma coisa. Eu vou quantificar ou eu vou buscar alguma coisa. Então, a gente tem algumas variáveis. E essas variáveis, né, elas podem ser quantitativas ou podem ser qualitativas. Então, o que são variáveis quantitativas? São aquelas que podem ser representadas por um valor, uma quantidade. Enquanto que as variáveis qualitativas, elas são categóricas. Elas podem ser muito bem não numéricas, né? Por exemplo, o que é uma característica, uma variável quantitativa? Eu posso mensurar o peso, eu posso mensurar a altura, eu posso mensurar, sei lá, o ganho de peso, o consumo de ração, né? Enfim, isso são variáveis que, quando eu meço, eu vou ter um número que representa uma quantidade. Já quando eu falo de variáveis qualitativas, eu estou falando de coisas que são categóricas. Por exemplo, o animal ele tem chifre ou ele não tem chifre. Então, ele só tem duas categorias nesse caso. Ele é mocho ou é chifrudo, né? Quanto à cor da pelagem, né? O animal ele é vermelho, ele é rosilho, ele é tordilho, né? A presença ou ausência de brincos, né? Muito comum em caprinos e ovinos, né? Então, eu posso dizer na presença ou na ausência. O sexo, por exemplo, o próprio sexo é uma qualidade, é uma característica qualitativa. Eu posso botar os animais em duas categorias do macho e categoria de fêmea, né? Enfim, isso são características quantitativas e qualitativas, respectivamente, né? Bom, e aí, sobre essas características qualitativas e quantitativas, a gente ainda pode classificá-las de acordo em nominal, né? Uma qualitativa nominal ou uma qualitativa ordinal. E aí a gente tem a quantitativa discreta ou a quantitativa contínua. Gente, quando a gente trabalha com produção animal, né, a gente, na maioria das vezes, vai trabalhar com isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Deixa eu tentar puxar aqui. A gente consegue trabalhar, na maioria das vezes, com quantitativa, seja quantitativa discreta ou quantitativa contínua, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de cada uma delas. Por exemplo, o que é a qualitativa nominal? É aquilo que eu vou separar por cor. Por exemplo,
a cor da semente, a cor da pelagem, né, o sexo, né? Já que quando eu falo da qualitativa ordinal, né, eu já estou dando uma ordem, né? Eu posso dizer quem é médio, quem é alto, quem é primeiro, quem é segundo, quem é bom, quem é ruim. Então veja que é uma qualidade que eu estou dizendo. Bom, a gente vai trabalhar com isso aqui em alguns momentos? Poderá trabalhar sim, né, em algumas características, certo? Por exemplo, tem sido muito frequente para a gente trabalhar a característica qualitativa nas características de qualidade da carne, né? Tipo marmoreio, maciez, né? Essas coisas assim que são qualitativas. Eu vou dizer se a carne está boa, se está ruim, enfim. Em compensação, a gente tem as quantitativas, que podem ser discretas e contínuas. O que seria uma quantitativa discreta? Né? Número de ovos por box, né? No caso de aves poedeiras. Ou, por exemplo, número de leitões por leitigada, né? Então, o número de leitões, ele é uma característica quantitativa, mas ele tem uma distribuição discreta. Ou seja, o intervalo, né, dessa distribuição é relativamente curto. Tá? Então, se você pegar aí o tamanho de leite gado em algumas porcas, ela vai variar de 5 a 10. Né? Então, veja que é uma classe bem discreta. Né? Outra coisa, a score da condição corporal. Né? Score a gente trabalha em 5 níveis, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eles têm uma característica quantitativa, mas que a distribuição dela é discreta. Né? Eu vou botar o animal em 5 categorias distintas, em uma das 5 categorias distintas. E aí a gente tem a quantitativa, que é aquela de mensuração mesmo, que é a contínua. Né? Como, por exemplo, a altura de cernelha. Você mede a cernelha no indivíduo, ele tem 80 centímetros, na outra já tem 81, no outro tem 85, no outro tem 88, no próximo tem 60, sabe? E aí, quando você consegue mensurar tudo isso nos animais, a gente não consegue botar a altura de cernelha em uma distribuição discreta. Porque entre o valor mínimo, e entre o valor máximo, os valores estão todos muito próximos. Exemplo, eu tenho um banco de dados e o valor menor que eu tenho é 60. E o maior valor que eu tenho nesse banco de dados é, sei lá, 90. E nesse banco de dados eu tenho, sei lá, 400 animais. Desses 400 animais, eu tenho um animal que mensurou, que teve a medida de 60 centímetros, o menor valor, e eu tive um animal com 90 centímetros. Então, 398 indivíduos estão distribuídos nesses valores, entre 60 e 90. Eu não sei se vocês conseguem me entender. Se não tiverem me entendido, se manifestem aí, por favor. Então, gente, essa característica quantitativa, ela é a base, né, para a gente trabalhar o nosso melhoramento genético, né? A gente trabalha toda a nossa teoria, ela tem por base a herança quantitativa contínua. É claro que algumas características poderá ocupar qualquer uma desses outros tipos, certo? Mas, para o modo de compreensão básico, né, a gente começa por essa quantitativa contínua. Então, gente, a gente tem aqui algumas coisas para falar em termos de conceito mesmo, sabe? Quando você vê essas letrinhas gregas aqui, a gente está falando de parâmetro, né? E aí, quando a gente fala de parâmetro, a gente está fazendo a inferência de que esses valores aqui
são os valores reais e, portanto, eles representam os valores de uma população. Quando a gente fala do estimador, que são essas letrinhas aqui, né, que não são mais as gregas, são o alfabeto que a gente já conhece, né? Então aqui a gente está falando de estimadores. Então esses estimadores dizem, né? Aliás, esses símbolos aqui dizem que aquele valor é estimado. Então, se ele é estimado, então isso aqui ele foi calculado a partir de uma amostra, certo? Então, quando eu tenho x elevado a esse tracinho em cima, eu estou dizendo que isso aqui é o valor de uma média estimada, assim como eu terei a variância estimada, desvio padrão estimado e uma proporção estimada, certo? Quando esses valores estimados aqui, eles vêm de uma amostra que representa bem a população, então esses valores estimados, né, ou estes estimadores, têm o mesmo valor que o real, certo? Que os parâmetros. Certo? Bom, então, e aqui a gente... Sim, pode perguntar? Eu concordei, certo? Ah, ok. Então, o que aqui nós temos, né? É a primeira vez aqui para calcular a média. Então, você vai calcular os valores de x, todos eles, e dividir pelo número de x, certo? Então, quando a gente tem, por exemplo, x elevado a esse traço igual a 28, eu estou dizendo que 28 é a minha média estimada, né? Se eu tenho uma amostra que representa bem a minha população, eu posso dizer que o mi, né, que é essa letrinha grega aqui, que representa a média como parâmetro, também é 28. Né? Então, a gente vai traçar agora alguns conceitos que vocês já devem saber, né? Mas é só para efeito de vocês compreenderem, fixarem e relembrarem. Né? O primeiro deles é a média simples. Né? Então, é a soma de todas as observações dividida pelo número de observação. Então, se eu tenho 10 valores para x, eu vou somar x1 mais x2 mais x3 até x10 e dividir por 10. Por exemplo, nós somos 24 alunos na nossa disciplina. Né? Então, eu posso fazer a média da nossa altura. Né? Então, eu vou somar a altura de todos nós e dividir por 24. Eu terei, portanto, a média. Essa média, gente, ela representa a posição central de todos os dados. Por exemplo, nós temos a... Opa! Isso. A média, ela representa... ela tem por base representar uma medida central. O que é que a gente espera? Né? Que a metade... Nós somos 24 alunos. Vamos dizer que a metade desses alunos estejam abaixo da média e a outra metade esteja acima da média. Um conceito bem parecido, né, com a média é a mediana. Né? Então, a mediana ela também ela é uma medida de tendência central, ou seja, ela indica que ali é a metade. Né? Só que, para eu calcular a mediana, é um pouquinho diferente. Então, eu vou botar os dados de ordem crescente ou decrescente, não importa. O importante é que eu tenha eles ordenados, né? Do menor para o maior, do maior para o menor, enfim. E aquele valor que está no meio, eu vou considerá-lo como mediana. Né? Por exemplo, se eu tenho 5 valores, eu vou botar em ordem do menor para o maior e o terceiro valor é o valor que está no centro. Então,
está no centro da distribuição, né? Então, o terceiro valor tem 2 para a direita e tem 2 para a esquerda. Então, ele é o valor central. Então, ali eu estou dizendo que é a minha mediana, certo? Bom, aqui são as coisas que vocês já sabem. Tá? Isso aqui é a regrinha básica, né? Para você calcular o valor da mediana, caso tenha número par, né? Por exemplo, ao invés de ter 5 valores, eu tenho 6. Então, eu vou pegar os 2 valores centrais, né? Vou somar e dividir por 2. A outra medida de tendência central é a moda. Então, a moda, ela representa o valor que mais se repete, né? Então, qual é a moda? A moda da música agora é os Barões da Pisadinha. Se você chegar em qualquer lugar, tá tocando Barões da Pisadinha. Então, o mesmo raciocínio a gente traz para a estatística, né? Aquele valor dentro do meu banco de dados que mais se repete é o que a gente chama de moda. Certo? Por exemplo, aqui a gente tem 2, 3 e 5, tá? Unimodal. Bom, então aí a gente viu três medidas de tendência central: média, mediana e moda, certo? Quando a gente tem, gravem essa afirmação, pode até anotar aí no caderninho de vocês, no bloquinho, enfim. Quando a gente tem uma distribuição normal, né, ou uma distribuição de Galton, né, a gente tem que a moda é igual à mediana, que a mediana é igual à média, ou seja, os 3 valores são iguais, média, moda e mediana. Média, moda e mediana. Os 3 valores são iguais quando a gente tem uma distribuição normal, certo? Mas gravem isso porque depois a gente vai resgatar, que a gente vai falar sobre distribuição normal posteriormente, tá? Bom, depois disso, a gente tem as medidas que indicam dispersão, né? E aí elas dizem o quanto que os dados estão dispersos ao redor daquela medida de tendência central, né? E aí a gente tem algumas que a gente pode falar aqui: amplitude total, variância, desvio padrão, desvio médio, coeficiente de variância e erro padrão da média. Alguns aí a gente utiliza com bastante frequência, outros a gente nem usa tanto. Mas, por exemplo, qualquer banco de dados que vocês pegarem para dar uma lida, para trabalharem, seja para fazer o que for, vocês vão encontrar variância e desvio padrão. E, não menos importante, tá? É o coeficiente de variação. Então, são basicamente 3 medidas de dispersão, né, que a gente vê com bastante frequência: variância, desvio padrão e coeficiente de variação, tá? A gente pode encontrar também amplitude e erro padrão da média, certo? Então, a amplitude ela é muito simples de ser calculada, né? Você pega o menor valor e subtrai do maior valor, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui produção de leite de vacas. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores, né? E aqui eu tenho os valores mínimos e os valores máximos. Os valores mínimos é 10,2 e o valor máximo é 12,9. Então, veja que para eu calcular a amplitude, eu subtraio do maior valor, que é 12,9, o menor valor, que é 10,2. Então,
a minha amplitude nesse banco de dados aqui é 2,7, né? Então, fazendo aquele exemplo que eu trouxe lá da altura de Cernelha, né? 90 menos 60. Então, a minha amplitude ali seria de 30 centímetros naquele banco de dados, né? Bom, a variância, né? E aí, para a variância, a gente já começa a entrar, talvez, né? Alguns alunos sentem um pouquinho mais de dificuldade para compreender, mas não é bicho de sete cabeças compreender a variância, né? Então, a variância, ela traz a dispersão em torno da média, né? E aí, se essa média, se esse banco de dados tiver, mais uma vez repetindo, se esse banco de dados tiver uma distribuição normal, essa média é igual à moda e ela é igual à mediana. Então, essa variação amostral, ela vai dizer a dispersão utilizar, como é que eu posso dizer? A dispersão dos valores em torno da média. Não, a gente usa bastante para fazer uma inferência estatística, para saber se aquele banco de dados existe uma variação muito grande ou se a variação do banco de dados ela é pequena, né? E isso é muito importante para a gente, porque se a variância é pequena, isso significa que os meus dados não variam muito. Mas se a variância é grande, isso significa que os meus dados variam bastante, né? Bastante. Então, aqui a gente tem a formulazinha para calcular a variância. Deixa eu ver se eu nem lembro se eu tenho ela aqui feita todinha. Pronto. Acho que tem mais ou menos aqui, tá? Então, o que é a variância, né? O que é essa variância? Então, isso aqui é o valor da minha observação menos a média, e essa diferença elevada ao quadrado. Eu somo várias vezes essa diferença e divido por n menos 1. Ou então eu posso aplicar essa outra fórmula aqui, que dá a mesma coisa, né? O somatório de x ao quadrado menos o somatório do quadrado de x dividido por n, tudo isso dividido por n menos 1. Em outras palavras, gente, o que é que acontece, né? Por exemplo, eu tenho aqui o litro do leite, né? A produção de leite, né? A produção de leite em 7 dias, né? Então, no primeiro dia a vaca produziu 10,2 e no sétimo dia ela produziu 12,9. Então, eu quero saber a variância desse banco de dados. No caso aqui é um banco de dados bem pequeno. Então, a gente consegue fazer isso tranquilamente de forma manual, certo? Então, o que é isso aqui, né? Para eu calcular o x ao quadrado, o somatório de x ao quadrado, eu vou pegar 10,2 ao quadrado, mais 10,5 ao quadrado, mais até chegar a 12,9 ao quadrado. Menos, eu faço o somatório desses valores de novo, 10,2 mais 10,5 até 12,9. Tudo isso eu somo, o resultado desse somatório eu elevo ao quadrado e divido por 7, que é o número de indivíduos, ou número de amostras, né? Bom, pego esse somatório do ao quadrado aqui, menos o valor da divisão, divido tudo isso por 6, e eu tenho a minha variância do meu banco de dados. Então, a minha variância está dizendo que existe uma variação de 1,2 litro de leite por dia ao quadrado, né? Por que é ao quadrado aqui? Porque que sempre a variância será ao quadrado. Porque nós elevamos esses valores ao quadrado. Então, por isso a gente mantém a unidade ao quadrado, certo? Bom, depois da variância, a gente tem um desvio padrão. Então, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. E a grande vantagem do desvio padrão é que ele traz a dimensão para a unidade que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, se aqui eu trabalhei com dia, leite animal dia,
né? E quando eu calculei a variância, eu tive leite animal dia ao quadrado. Quando eu calculo o desvio padrão, eu tenho novamente, né, a relação leite animal dia, né? O efeito do quadrado, ele sai fora. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui a raiz quadrada de 1,2 é 1,1. Então, significa que nesses 7 dias que foi mensurado o litro de leite, existe uma variação de 1,2 ou 1,1 litro de leite por animal por dia, né? Então, a média é 11,8, certo? A média é 11,8. A gente não calculou ela anteriormente, né? Mas está aqui. A média é 11,8. Então, nesse 11,8, ele pode ter 1,1 litro de leite a mais ou 1,1 litro de leite a menos, certo? É isso que esse desvio padrão indica, né? E aí a gente tem o coeficiente de variação, que aí a gente vai ter a variância dividido pela média, né? Quanto maior essa variação, né? Quanto maior o CV, maior é a heterogeneidade, né, do banco de dados, das minhas amostras, ou seja, mais diferentes elas são, né? E quanto mais baixo, menor o valor do CV, menor é a variação ou mais homogêneo é o banco de dados, tá? Bom, aqui é o erro padrão da média, né, que você vai pegar a variância e dividir pela raiz de n, né, onde n é o número de amostras. A gente não utiliza muito com frequência, né, mas em alguns momentos vocês poderão se deparar com ele. Por isso que eu vou passar rápido, né? E aqui a gente tem, né, alguns exemplos, né? Por exemplo, eu tenho aqui peso ao nascer de 15 animais e peso ao desmame, né? Então vamos botar aí peso ao nascer de bezerro e peso ao desmame de garrote, né? Bezerro desmamado. Então, eu estou assumindo que a média, né, vai ser o somatório de 34 mais 30 mais 33 até 32, dividido por 15, que é o número de indivíduos que foi mensurados. Então, eu tenho uma média aí de 33,06, certo? Bom, esse foi o valor da média. Você pode procurar a moda, que é aquele valor que mais se repete, né, que no caso aqui foi 32. E aí você pode calcular a mediana, né, que quando você ordena do menor para o maior e pega os valores que estão bem no meio, no caso aqui será o oitavo valor, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui deu 28, gente, mas é porque não está ordenado, né? Você precisa ordenar isso aqui. Botar do maior para o menor, do menor para o maior. Mas aí, quando você calcular o oitavo valor, vai dar 32. Por isso que a gente chama de mediana. Então, veja que aqui a gente tem, ó, média igual a 33, moda igual a 32, mediana igual a 32. Os valores são iguais? Todos os três? Não são idênticos, né? Mas existe aí uma coisa permitida dentro da estatística, que é a variação. Então, veja que não é muito diferente os valores, né? Bom, daí eu posso calcular a variância, né? E aí a variância para o peso ao nascer é 17 quilos ao quadrado, tá? Porque aqui a variância é dada pela unidade ao quadrado, então aqui é 34 quilos
né? O peso ao nascer está representando em quilos, aqui nós temos a variância representando em quilo ao quadrado. E aí, para calcular o desvio padrão, né, do peso ao nascer, é só jogar o valor da variância, que é 17 dentro da raiz quadrada, e você tem uma variância de 4,13 quilos. Isso significa o quê? Ora, que a média é 33 quilos, mas os animais, nesse banco de dados que eu estou trabalhando, eles podem ter 33 mais 4,13 quilos, e aí eu tenho o valor máximo, ou 33 menos 4,13 quilos, que eu tenho o valor mínimo, certo? E aqui eu tenho o CV, né, que é 33, que é a variância dividido por a variância do peso ao nascer dividido pela desvio padrão do peso ao nascer, vezes 100, certo? Bom, isso aqui é um exemplo, e o pezinho ao desmama eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Não vou entrar nesses detalhes aqui, tá? Isso aqui é uma saída de uma análise estatística, tá? Entre alguns conceitos que a gente vai abordar quando eu estiver falando de distribuição normal, né? Inclusive, isso aqui já está lá no YouTube para vocês, tá? Pronto. Aqui a gente tem o que a gente chama de gráfico de função de densidade, né? Então, isso aqui está em função do peso ao desmame, tá? Então, veja que do lado esquerdo eu tenho o menor valor. Se você prestar atenção aqui, eu tenho 171, isso, 171, e o maior valor 315, tem 315 aqui, 303, né? Então veja que dentro desse intervalo eu tenho todos os indivíduos. E é interessante, gente, se você prestar atenção, por exemplo, quantos indivíduos estão entre 165 e 195 quilos? Né? Entre 165 e 195. As minhas contas aqui deu 1. Então, eu tenho um indivíduo nesse intervalo aqui, certo? Quantos indivíduos eu tenho entre 225 e 233? Né? 225 e 255. Então, eu tenho 1, 2, 3... Opa, 3 não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que estão 6 aqui. Se não contei errado, deu 6. Então, veja que a maioria dos indivíduos estão aqui, ó, entre 225 e 255. Esses valores aqui, ó, 225 e 255, eles estão próximo à média. Deixa eu observar bem aqui, ó. A média tá aqui, ó, para vocês. A média é 244,86 quilos. Então, a média desses dados é 244 quilos. Veja que a maioria dos indivíduos está aqui ao redor da média. Então, os indivíduos que estão abaixo da média é um pouquinho menor. A quantidade deles é menor. Assim como os indivíduos que estão acima da média também são menores. A quantidade de indivíduos que está acima da média é menor do que os que estão próximo da média. Certo? Isso aqui, gente, é o que a gente chama de um gráfico que apresenta uma distribuição normal. Ou seja, esse ponto mais alto dessa curvinha em vermelho significa que aqui é o ponto médio,
que no caso aqui, calculado, deu 244 quilos, certo? Então, essa altura aqui diz a frequência com que o evento acontece, né? Então, é muito frequente, né? Vamos aqui, comparando com os outros, aqui do lado. E essa abertura que vocês estão vendo, né, entre uma alcinha e outra da curva, ela indica a dispersão. Então, isso aqui vai indicar, basicamente, a variância, tá? Então, isso aqui tudo é variância, certo? Isso aqui tudo é variância. E isso aqui tudo é média, certo? Bom, no entanto, né, a gente pode ter uma associação entre variáveis diferentes, né? E aí a gente chama isso de covariância, né? Por exemplo, eu posso ter aqui, ó, a variância, eu tenho a variância do peso ao nascer, beleza? Você está vendo aqui que ela varia de 34, 30, 33, 40, enfim, 28. Isso aqui essas diferenças nesses valores me indicam que existe uma variância. Da mesma forma que eu olhar para o peso ao desmame e que eu vejo 225, 244, 218, 260, isso indica que esses diferentes valores indicam que existe uma variância. Então, existe uma variância para peso ao nascer, assim como existe uma variância para peso ao desmame. E agora eu estou trazendo uma associação entre duas variáveis. E aí, nesse exemplo, a gente pode utilizar o peso ao nascer e o peso ao desmame. Então, eu posso mensurar o quanto que duas variáveis variam juntas. Esse evento eu chamo de covariância, né? Eu posso medir o quanto que a variável peso ao nascer varia junto com peso ao desmame, ou vice-versa, certo? E aí, essa associação ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, se existir covariância. Se não existir, isso significa que não existe covariância. Portanto, esse valor ele é zero, né? Não existe covariância, certo? Então, por exemplo, a covariância de x e y, como por exemplo, x é uma característica e y é outra, né? O x está aqui para peso ao nascer, como y está para peso ao desmame. Então, a gente pode utilizar essa fórmula aqui, que eu pego o desvio de x vezes o desvio de y, e multiplicar e dividir por n-1. Ou simplesmente aplicar esta linda formulazinha aqui. Multiplico x vezes y, faço o somatório de todos eles, e aí eu multiplico x, o somatório de x vezes o somatório de y, divido por n menos 1, por n. Enfim, aí vocês se virem para aprender isso aqui. Se tiver dúvida, a gente faz na próxima aula, tá, gente? Onde n sempre vai ser o número de observação, tá? E aí outra coisa que a gente pode fazer daí, né, se existe covariância, automaticamente existe correlação, né? E aí essa correlação, ela diz o quanto que duas variáveis, né, estão se relacionando, né? Então, se existe uma relação entre duas variáveis, uma está interferindo na outra, eu posso medir o quanto que elas estão interferindo, certo? Então, a correlação é a verificação da existência e do grau de correlação entre elas, o grau de relação entre duas variáveis. E aí, eu posso fazer com mais variáveis também, mas eu sempre irei comparar par com par, certo? Essa correlação, ela sempre vai estar em função de um gráfico de dispersão, né? E aí é interessante que a gente tenha esse conceito de interpretação de gráfico, né? A gente vai precisar dele, né? Porque como é que o gráfico, como é que os dados se comportam em função de duas variáveis, né?
E aí, por exemplo, eu posso ter no eixo Y peso ao nascer e no eixo Y peso ao desmame e no eixo X peso ao nascer. E aí eu vou fazendo a ligação de uma interferência com a outra, né? E aí, de acordo com como isso acontece, eu tenho o gráfico de dispersão. Por exemplo, aqui ele já está me dando aqui alguns indicativos, né? Por exemplo, veja aqui, ó. Vamos tentar fazer aqui riscar. Por exemplo, vou dizer que no eixo X aqui eu tenho peso ao nascer. E aqui eu tenho peso ao desmame. Então, esses valores aqui que vocês estão vendo, esses pontinhos, ele significa a relação, né, de uma coisa com a outra. Ou seja, uma ligação. Por exemplo, esse indivíduo aqui, quando ele nasceu, ele pesava, sei lá, 30 quilos. Certo? Mas, quando ele foi desmamado, ele pesava, sei lá, 230 quilos. Certo? Então, veja, isso aqui é uma coisa bem pontual, né? Agora, o outro indivíduo. Vou mudar de cor aqui. Cadê? Pegar aqui um azul. Sei lá. Esse indivíduo aqui. Então, ele nasceu com, sei lá, 34 quilos. Outro 3 feio da moléstia. 34. Mas, em compensação, ele desmamou com 240 quilos. Certo? Aí, ó, tá vendo esse outro animal? Ele tem aqui, sei lá, 40 quilos. Em compensação, ele já desmamou... Gente, aqui é para ser uma linha reta, viu, gente? Com 250. Né? A gente tem esse outro animal aqui, sei lá, 45 quilos. Bezerro de 45 quilos, né? Estou só fazendo supositório aqui, ó. Suposição, quer dizer. 300. Então, o que é que você está observando aqui, ó? À medida que eu vou aumentando o peso ao desmame, desculpa, à medida que o indivíduo nasce com maior peso, né? Quanto maior o peso ao nascer, o que é que a gente tem observado? Que o peso ao desmame está aumentando também. Eu posso fazer aqui uma coisa chamada de tração à reta, ó, ligando todos esses pontos. Então, isso aqui, ele está me dizendo que é uma correlação positiva, porque à medida que eu aumento um, eu aumento o outro, tá vendo? Né? Aqui já é o contrário. Veja aqui, ó, no eixo Y, eu tenho aqui, sei lá, um valor, eu vou botar aqui, eu não vou lembrar de uma característica aqui, mas vou botar aí 30. O valor aqui é 30, né, em Y. E quando eu olho para X, sei lá, 5. Aí eu vou aqui nesse outro indivíduo, ó, eu vejo que o Y desceu para 20, mas em compensação, ó, o valor de X foi para 10. Então, veja que aqui é o contrário, né? Então, a tendência é que eu faça uma ligação de pontos nesse sentido, certo? Decrescente. Então, à medida que um aumenta, o outro vai diminuindo, certo?
Então, eu aumentei, ó, à medida que eu vou aumentando x para cá, para a direita, os valores de y estão cada vez mais baixos, né? Bom, isso é uma correlação positiva, isso é uma correlação negativa. E essa correlação, seja positiva ou seja negativa, ela só existe porque existe antes disso uma correlação, certo? E aqui, com base no gráfico, né, de como os pontinhos estão bonitinhos, estão organizados, né, a gente tem uma correlação forte, uma correlação perfeita e uma correlação fraca. Por exemplo, aqui a gente tem uma correlação forte, porque... Deixa eu desfazer. Aqui a gente tem uma correlação forte, porque quando eu traço a linha reta, né, eu vejo que os pontos, né, estão mais ou menos perto da reta. Eles não estão muito longe. Então, isso aqui é uma correlação forte. Isso aqui é uma correlação perfeita. O que seria a correlação perfeita? Onde todos os pontos são perfeitamente colocados dessa forma aqui, como vocês estão vendo. Então, não existe dispersão, né? E existe a correlação fraca, né? Que ela vai existir, mas a distância dos pontos em relação à reta, ele é um pouquinho maior, é grande, né? Quando a gente compara com essa correlação forte. Então, quanto mais disperso for esses pontinhos aqui da reta, menos correlação ou menos interferência existe de uma característica na outra. Quanto mais forte, mais próximo é, certo? Mais próximos serão os pontos. Então, veja que aqui seria mais ou menos isso. Certo? Tudo pertinho da reta. Correlação perfeita a gente nunca vai ter. A gente nunca vai encontrar. É só uma situação hipotética, tá bom? Outra coisa que a gente pode observar é em relação ao desenho, né? Se você pegar isso aqui, eu posso gerar um gráfico de reta, né? Posso gerar um gráfico de reta assim, né? É para ser só uma reta aqui, viu, gente? Vamos lá. Borracha. Então, eu posso fazer um gráfico de reta assim, certo? Agora, será que aqui eu posso fazer uma reta nesse outro desenho? Então, veja que eu posso tentar fazer uma reta, mas aí eu não contemplo todos os pontos, a não ser que eu faça isso, né? Então, fica meio estranho. Então, é mais fácil fazer uma curva, uma parábola, né? E aí, gente, isso aqui é extremamente importante, porque a gente tem influência direta de algumas características. Por exemplo, quando a gente está falando de peso ao nascer e peso ao desmame, né, a gente vai ter uma correlação linear. À medida que aumenta o peso ao nascer, eu vou aumentar o peso ao desmame. Ou seja, indivíduos que têm maior peso ao nascer, eles sempre terão maior peso ao desmame. Quando eu tenho uma correlação não linear, que ela forma uma curva, como vocês estão vendo aqui, na forma de uma parábola, isso aqui ela é dada com a equação de segundo grau, né? Portanto, é uma correlação não linear, e isso é comum também. Por exemplo, as curvas de lactação, vocês que já fizeram estudo lá de bovinocultura de leite, né? Vocês aprenderam que a vaca, ela cresce, tem uma fase linear, tem uma fase que ela toma o pico, e depois ela começa a diminuir a produção. Então, aquilo ali, né, a produção de leite em função dos dias de produção, né, ela é uma correlação não linear, né, que ela é dada por uma equação de segundo grau, né? A mesma coisa a gente pode fazer referência sobre curva de crescimento, para quem já trabalha com bovino de corte, né, ou suíno, ou ave. Então, o indivíduo ele tem uma fase que ele cresce linearmente, que ele vai chegar num platô, e aí ele vai chegar naquele platô, uma hora ele não cresce mais, vai olhar se ele não começar a diminuir, né?
Aliás, é o que acontece, né? À medida que o animal vai ficando mais velho, né, ele vai chegar a um ponto que vai começar a diminuir, a definhar. Então, quando você está fazendo manejo da bovinocultura de costa, da bovinocultura de leite, seja do que for, você sempre tem que permitir que o sistema de produção seja o mais rápido possível para ele chegar no pico, e quando ele chegar no pico, aquele indivíduo, seja o pico de produção de carne ou de leite, seja de ovos, seja do que for, ele tem que ser mantido ou descartado, dependendo do que for. Né? Se for para a produção de leite, a gente tem que aproveitar ao máximo. Agora, se for para baixo, ali ele tem que tirar, ele tem que sair do sistema de produção. Porque a partir daquele momento ali, ele já começa a ter prejuízo. Né? E aí, vocês precisam ter esse conhecimento, né? Isso é correlação linear, isso é regressão, isso é estatística, e que, dependendo de como vocês vão trabalhar, vocês sempre terão essa ferramenta para utilizar para tomada de decisão. Bom, pode acontecer de uma característica não ter interferência nenhuma na outra. Por exemplo, X pode crescer à vontade e Y não está nem aí, né? Ou seja, altura de cernelha com, sei lá, com habilidade materna de uma ovelha. Não tem nada a ver, né? Então, uma não interfere na outra. Então, nesse caso, a gente não tem, automaticamente, a gente não tem correlação e não tem covariância. Bom, aqui, por exemplo, eu tenho um gráfico de dispersão que mostra o comprimento, né, do animal com o peso. Então, à medida que o indivíduo fica mais comprido, maior é o peso desse indivíduo, né? Maior é o peso. Tá? Essa é uma correlação que a gente consegue visualizar aqui, por esse gráfico. Cadê? Tá vendo? Veja que aqui é 90, aqui é 110, tá aumentando nesse sentido. E aqui começou com 12 e aqui está terminando com 30. Então veja que está aumentando. Então, à medida que aumenta o X, eu estou aumentando Y. Ou seja, eu aumentei X aqui, ó, aumentou Y também, certo? Então, isso aqui vai gerar um gráfico, uma reta de correlação, nesse sentido. Essa é a forma para calcular a correlação, tá? Ela tem pode ser calculada de maneira bem mais simples, bem mais fácil, mas a gente vai fazer isso na nossa próxima aula, tá? Aqui são algumas propriedades da correlação, tá? Eu sempre gosto muito de falar de correlação, gente, porque ela é uma premissa muito utilizada dentro do melhoramento genético, né? Então, a correlação ela sempre vai variar de menos 1 a 1, ou seja, ela pode ser menos 1, menos 0,99, menos 0,5, menos 0,3, ela pode ser 0, ela pode ser 0,3, ela pode ser 0,5 positiva, ela pode ser 0,99, certo? O valor de R, né, que é o valor que varia, não é afetado pela escolha de X ou de Y, né? E o R mede a intensidade ou grau de um relacionamento linear. Exemplo, se o R for 1 positivo, né? Vou voltar aqui para esse gráfico. Se o R for 1 positivo, eu teria uma correlação perfeita, que nem vocês estão vendo aqui, ó. E como eu falei, ela nem sempre, dificilmente, na verdade, a gente nunca vai encontrar uma correlação perfeita, né? Então, o máximo que a gente vai encontrar é uma correlação próximo de 1, né? Indicando aí que ela é forte. Então, o que seria uma correlação
perfeita ou que seria uma correlação próximo de 1, com R igual a 1. Isso significa que todos esses pontinhos aqui, ó, estão em cima da reta. Não existe dispersão. E ainda mais, né, veja que ela é positiva. Então, eu estou dizendo que um aumento de uma indica o aumento de outra. Né? Eu posso ter uma correlação perfeita, mas negativa. Né? E aí vocês pegam esse gráfico, ao invés de estar crescendo nesse sentido que vocês estão vendo aí, cadê? Nesse sentido, ela pode ser perfeita no sentido contrário. Né? E aí eu teria aqui os pontinhos todos em cima dessa reta. Seria a correlação perfeita, né? Menos 1, com valor de menos 1, certo? E aí depois ele fala aqui da... Cadê? Tá, a correlação for zero, não existe não existe reta de dispersão, e não existe curva, não existe nada. E ela pode ser... certo. Voltando aqui. E aqui, gente, por exemplo, eu teria aqui uma correlação fraca com um valor de 0,3, por exemplo. O R seria igual a 0,3, R ao quadrado, né? Ou seja, indicando que é uma correlação fraca. E aqui eu teria um R igual a 0,8, certo? Então, eu teria a correlação forte, então os pontos da dispersão estão próximos da reta, e eu tenho uma correlação fraca em que os pontos estão distantes da reta. Aqui são algumas coisas que a gente utiliza para dizer se ela é nula, se ela é fraca, se ela é regular, se ela é forte, enfim. Esses conceitos aqui variam muito, tá, gente? Não se aprendam a isso aqui, não. Isso aqui é indicando se ela é positiva e forte, se ela é positiva. Então, aqui cai dentro daquelas mesmas figuras que a gente está vendo, né? Aqui a gente tem, cadê? Veja que se eu traçar uma reta aqui, ó. Oh, gente, minhas retas estão tristes. Veja que se eu traçar uma reta aqui... Opa, não está dando certo. Então, veja se eu traçar uma reta aqui, eu vejo que os pontos, eles... Era para estar melhor essa reta, gente, mas não está dando certo, não. Os pontos, eles estão relativamente perto da reta. Isso aqui era para ser uma reta, viu? Estão relativamente perto da reta. Tá? Então, indica que é uma correlação positiva, porque o aumento de y também é aumento de x. Aumentou y, aumentou x. Aumentou x, y, aumentou x. Aumentou y, aumentou x. Certo? Aqui seria uma correlação positiva, muito forte, e aqui seria uma correlação perfeita, né? Aqui já é o contrário, né? Aqui seria uma correlação negativa e fraca, certo? Por quê? À medida que eu aumento o y, ó, o valor de x diminuiu, certo? Deixa eu apagar aqui. Então, veja aqui, ó. Enquanto o menor valor de x, né, ele teve aqui um alto valor em y, certo? E o menor valor em y, tá? Que é o menor valor de y, teve um maior valor em x, certo? Então, isso significa que é uma correlação negativa. Então, ela está aqui
como ela está bem dispersa, ela está variando aqui em torno de 0,3, 0,2, né, 0,35, por aí. Aqui é uma correlação positiva, não, negativa e forte, né? Todos os pontos estão bem próximos da reta, né? E aqui seria uma correlação negativa perfeita, certo? Bom, nesse caso aqui não tem correlação, porque não dá para fazer gráfico, nem de reta e nem de nada, nem de curva. E se eu tiver a dispersão dos dados dessa forma aqui, eu posso ir dizer que isso aqui tem uma correlação em forma de parábola. É uma correlação não linear. Ela pode ser uma correlação quadrática, ou dependendo do meu banco de dados, ela pode ser uma correlação de seno, cosseno, alguma coisa do tipo, né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito aí não, porque aí é muito complexo, certo? E aí, tem a famosa regressão, né? Então, a gente falou tudo enquanto agora, gente, nós falamos da correlação e da covariância, né? Só existe correlação se existir covariância. E, obviamente, né, se eu consigo traçar uma reta, como a gente viu aqui, ó, como a gente viu aqui nesses gráficos, né? Como a gente viu aqui nesses gráficos, olha, para cada reta, você viu isso lá no ensino básico, na sexta série, uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau ela é determinada por uma reta. E uma função do segundo grau ela é determinada por uma parábola. Isso você aprendeu na sexta e na oitava série, respectivamente. Certo? Então, eu quero agora, a partir desse banco de dados aqui, de x e de y, que a gente encontre a equação que determine essa reta. Ora, se essa reta está dizendo que, à medida que eu aumento o y, eu diminuo o valor de x, eu quero saber qual é a proporção, como é que isso se comporta. Qual é a função disso aqui? Então, para isso, eu faço o que eu chamo de regressão. E aí, a regressão, ela se dá nada mais é do que uma função para dizer como que uma característica modifica a outra. Tá? Então, vamos ler o que é que diz aqui. Muitas vezes interessa-se estudar o comportamento do conjunto de duas variáveis. Outras vezes interessa estudar como a variável varia em função da outra. Por exemplo, considere idade e peso de crianças. Sempre existe o interesse em estudar como o peso varia em função da idade. Se a gente tirar isso aí de criança, né, porque a gente não trabalha pesando criança, mas a gente trabalha pesando animal em função da idade, né? Isso é muito comum. Né? Então, a gente pode fazer uma equação dizendo qual será o peso numa determinada idade de um grupo de indivíduos. Então, quando se estuda a variação de uma variável y em função da variável x, disse que y é uma variável que depende e que y é uma variável explanatória ou simplesmente uma variável independente. Ora mais. Isso, de certa forma, é muito subjetivo. Você fixa uma e vai dizer como é que a outra vai influenciar em x. Ou a x, como é que x vai influenciar na outra. Então, os objetivos da regressão, né, nada mais é do que predizer valores de uma variável dependente, né, ou seja, a variável que depende da outra, em função de uma variável independente, que no caso aí é a variável que, por exemplo, a gente quer saber o peso. Né, o peso é a nossa variável dependente. Né, e a variável independente é a idade. Então, aqui, a gente tem aqui alguns exemplos, né?
Como é que o peso, como variável independente, ela varia em função do IMS, né? Como é que o peso ao nascer, ele é dependente do peso ao desmame, né? Então, veja bem, ó, que o peso ao desmame, ele depende de como vai ser o peso ao nascer. Isso aqui é a variável dependente, isso aqui é a variável independente, tá? Como é que a quantidade de milho produzida está em função da quantidade de fertilizante, né? Então, eu posso fazer uma equação em função disso. E aí, o modelo estatístico que a gente emprega nesse primeiro momento é a regressão linear. Por que regressão linear? Porque a gente está assumindo que aquele banco de dados que eu estou trabalhando, ela tem uma distribuição, aliás, eles têm uma reta, né? Ela é uma reta e não necessariamente uma parábola. Então, ela é básica, né? Esse é o modelo básico do primeiro grau, então é dada por uma função linear, né? Por isso que a gente chama modelo linear, o modelo de primeiro grau, ou regressão linear, tudo é a mesma coisa. Ou regressão de primeiro grau, certo? Não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas fiquem vocês sabendo que a gente tem que y é igual a beta 0 mais beta 1x mais o erro, certo? Em outras palavras, isso aqui pode ser reescrito da seguinte forma. Vocês viram lá no ensino básico que f de y é igual a mais b x, certo? A gente vai acrescentar aqui o erro, certo? Bom, eu não sei se vocês vão lembrar dessa funçãozinha aqui, né? Que a gente calculava o f de x para pelo menos 2 pontos e depois a gente traçava uma reta, né? Eu lembro desses deveres demais. Mas enfim, era isso, né? Que a gente fazia lá. Então, o que a gente faz aqui é descobrir os valores de A, de B e de E, certo? Onde y é o valor da minha variável dependente. Então, por exemplo, aqui vai ser peso ao desmame é igual a um valor beta 0 aqui que eu vou calcular, mais um valor de B que eu vou calcular, que multiplica esse x aqui é o peso ao nascer, mais o erro, certo? Então, beta 0 é a constante de regressão, ou seja, a gente vai achar e esse valor vale para todo o banco de dados. O beta 1, né? Ou simplesmente B. Beta 1 ou B. Né? Ele é o coeficiente de regressão, ele pondera o valor de y, né? E o x, o E é o erro, né? O x é a variável independente. Aqui é a formulazinha para a gente achar qual que é um deles, né? Você vai achar primeiro o beta 1, né? Então, você vai achar o beta 1 com essa fórmula zona aqui, enorme, tá? Achou o valor de beta 1, substitui aqui os valores, porque você vai calcular a média de y e a média de x, e aí você já acha o beta 0. Achou o beta 0, é só substituir agora quem é quem. Então, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, a produção de leite, né, com aparição. Aqui a gente tem o ano, né, 1988 até 98, e tem a produção de leite.
a gente pode achar a reta, e aí a equação vai ser dada por essa fórmula geral, né? Y é igual a A mais BX, onde Y é a variável dependente, X é a variável dependente, independente, né? E aí a gente começa a calcular as, os valores. Tá aí o valorzinho, a formulazinha para calcular o valor de beta de B. Depois a gente calcula a covariância. Depois a gente calcula a variância de X. Depois a covariância de X e Y. E depois é só substituir, tá? Gente, eu estou passando rápido porque estou partindo do pressuposto de que vocês viram isso lá na estatística, né? E eu vou passar a lista de exercício para vocês. Vocês irão fazer essa lista de exercício e na próxima aula a gente vai destrinchar isso no a gente vai fazer, entendeu? Então eu tenho que A é igual a y, a média de y menos bx, b que multiplica a média de x, tá? Então eu posso dizer, né, que fazendo aqui a equação, que o peso, a produção de leite, né, a produção de leite, ela é 24 que 20 é 24 menos 12,16 que multiplica x, que no caso é o ano de aparição, o efeito de ano, certo? Bom, então veja bem que aqui eu tenho uma equação, né, uma equação do primeiro grau. Se eu tenho uma equação do primeiro grau, automaticamente eu tenho um gráfico representado em reta, certo? Bom, é isso que a gente tinha para hoje e eu estou aqui pronto para tirar algumas dúvidas se vocês tiverem alguma delas. Tá, gente? E aí,